Para falar sobre inovação na era da sociedade do conhecimento, gostaria de chamar ao palco Pedro Ivo Ferraz da Silva. Pedro Ivo é diplomata de carreira, chefe do setor de energia, meio ambiente, ciência e tecnologia. Inovação da Embaixada do Brasil em Nova Delhi, na Índia. Foi assessor da Divisão da Sociedade da Informação do Itamaraty, tendo representado o governo brasileiro junto à Corporação da Internet para a atribuição de nomes e números, e a Comissão de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento da ONU. Antes de ingressar na diplomacia, foi diretor de serviços para a América Latina da Comptel Communications, em São Paulo, e coordenador de desenvolvimento de software na Siemens AG, em Munique, na Alemanha. É formado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP e é mestre e bacharel em Filosofia pela USP. Gostaria de convidar agora Pedro Ivo. Todo mundo me escutando? Sim. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer a SEG, o Centro Paula Souza e, em particular, o professor o Marcos, né, e também a professora Silvia, da ETEC Bento Quirino, pelo gentil convite. Realmente um grande prazer estar aqui com vocês. Amanhã eu vou estar lá na ETEC Bento Quirino, falando para 600 alunos, né? Vamos ver o desafio que vai ser estar na frente dessa gurizada, como se diz. Bom, eu resolvi aqui abordar um tema que está sendo cada vez mais falado e que é parte integrante do meu trabalho lá na Embaixada Brasileira em Nova Delhi, na Índia, que é justamente da inovação. A diplomacia, tradicionalmente, tem focado mais em ciência e tecnologia, menos em inovação, mas, ultimamente, tem se dado muito mais ênfase a esse conceito, a essa linha de ação, justamente para garantir, né, a tradução de conhecimentos científicos, a tradução de saberes em tecnologias, em métodos, técnicas que tragam um valor, benefício econômico, benefício social para a nossa sociedade, para o nosso país. Bom, se me perguntarem em qual área você incluiria a sua palestra, eu diria que é economia. Mas podem ficar tranquilos que eu não vou falar sobre tripé econômico, não vou falar sobre controle cambial, sobre reservas. Eu vou falar sobre algo muito mais importante, que é desenvolvimento econômico, crescimento econômico. Eu vou falar sobre o fator que cada vez mais tem diferenciado os países desenvolvidos dos países em desenvolvimento, dos países menos desenvolvidos. Há 2 séculos e meio, pelo menos, os economistas têm buscado definir qual é a riqueza das nações, né? E cada vez mais têm chegado à conclusão de que o principal elemento, o principal fator definidor de uma riqueza de um país é essa palavra que vocês veem aqui projetada na tela. E com base nisso, com base nesse reconhecimento, muitos países, não todos, muitos países, alguns com mais ênfase, outros países com menos ênfase, têm adotado cada vez mais políticas de produção de conhecimento, políticas de transferência de conhecimento, de transmissão de conhecimento, ou seja, ensino, e políticas de aplicação do conhecimento. E todas essas políticas podem ser resumidas numa grande estratégia, numa grande política de desenvolvimento econômico, que tem prevalecido cada vez mais, que é a política de inovação. Vamos começar como uma pequena reflexão filosófica aqui. Quem aqui já assistiu esse filme, ou já ouviu falar?
Eu imagino que grande parte, dada a faixa etária aqui, eu acho que muitos já ouviram falar. É um filme que, nesse ano, completou 50 anos de lançamento. Em 2 de abril de 1968, foi lançado, 2001, Odisseia no Espaço, um ano antes do homem chegar à Lua. E é um filme que, em muitos aspectos, muito à frente do seu tempo, mas por ter sido lançado em 68, ou seja, muito distante do ano 2001, deu a liberdade aí para o diretor fantasiar muito a respeito do ano 2001. Né? A cena, ou a sequência de cena mais emblemática desse filme, ou mais famosa, é a que começa com essa cena aqui. É um hominídeo, ou seja, um ancestral do homem, que está diante de um esqueleto de um animal. Ele começa ali na frente a tocar nos ossos, ele de repente pega um osso na mão, um osso maior, ele começa com esse osso mexer nos outros ossos, ele faz um movimento brusco e de repente ele descobre que com aquele osso ele consegue destruir todos os ossos, todos os demais. Então ele passa, num estado de frenesia, a destruir todos esses ossos, né, e tem ali um momento de euforia. Logo em seguida, no filme, ele lidera um grupo de hominídeos, né, que vai travar uma batalha com outro grupo. Por conta da arma que ele acabou de inventar, obviamente, o grupo dele vence e retoma, então, uma fonte de água que eles haviam perdido numa cena anterior. Logo em seguida dessa sequência, o filme salta para essa cena aqui. Essa passagem do filme, Stanley Kubrick, né, que é o diretor do filme, ela ficou conhecida como o maior salto temporal da história do cinema. Nenhum outro diretor no cinema ousou fazer uma passagem de tempo, né, tão ampla, né, ou seja, de um ambiente de uma situação, né, na pré-história para num ambiente de exploração espacial. A gente vê aqui uma estação espacial circundando a Terra e lá embaixo a gente vê uma aeronave se aproximando, né, uma espaçonave se aproximando. O que o Stanley Kubrick quis nos dizer aqui com essa referência, né, com essa sequência do filme? Um filme, para quem viu, realmente é um filme bem abstrato e difícil de digerir, né, e aberto a muitas interpretações. Mas essa sequência aqui, no começo aparece o título, The Dawn of Man, a aurora do homem, o nascimento da humanidade. Para o Stanley Kubrick, a humanidade, o ser humano, nasce a partir do momento em que o hominídeo ele experimenta, ele testa relações de causa e efeito e ele descobre, ele gera o conhecimento. A partir do momento em que o ser humano gera o conhecimento, então ele entra num curso que é impossível de se voltar atrás, que tem início ali então na pré-história e vai dar então na corrida espacial. Stanley Kubrick, com essa sequência, né, ele se aproxima muito da concepção de conhecimento dos gregos, né? Os gregos diferenciavam o conhecimento entre o conhecimento abstrato, conhecimento desinteressado, conhecimento voltado a si mesmo, que eles chamavam de episteme, aqui ficou um pouco fora, mas está ali embaixo, o episteme, que no português fornece para nós a raiz de palavras como epistemologia, epistêmico, e o conhecimento prático, o conhecimento voltado a um propósito extraposto, né? Voltado a uma habilidade, que os gregos chamavam de tekné, e que no nosso tronco indo-europeu redundou, então, no português, na raiz das palavras técnica e tecnologia. Essa figura aqui é do mito de Prometeus.
Na mitologia grega, Prometeus é o criador da raça humana. É ele que cria o homem, ele que cria a mulher. E ele rouba o fogo dos deuses, rouba o fogo dos Olimpos. Na mitologia grega, o fogo representava a liberdade, o fogo, não só a liberdade, mas também o conhecimento, o saber. Então, ele pega o fogo e distribui, então, pelos homens, e ao distribuir esse conhecimento, as habilidades, ele distribui também os afazeres, as profissões. Né? A partir dessa distribuição de Prometeus, é que, então, ele designa, você vai ser agricultor, você vai ser político, você vai ser ferreiro, enfim. Você vê que são duas concepções, né? A dos gregos, e que o Stanley Kubrick depois expressa no seu filme, que coloca o conhecimento como, digamos assim, definidor, marco definidor da origem da humanidade. Nossa concepção histórica, né, a forma predominante de periodização histórica, não coloca o conhecimento como fator principal. A gente sabe que o marco inicial da história é colocado com o surgimento da escrita, 4000 a.C., mas toda a periodização depois é baseada em fatos políticos, em movimentos geopolíticos. Né? A gente tem a passagem da Idade Antiga para a Idade Média, com a queda do Império Romano no Ocidente, 476 d.C., da Idade Média para a Idade Moderna, com a queda de Constantinopla, depois a queda da Bastilha, em 1789, né, a Revolução Francesa, marcando a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Essa é uma forma de contar a história. Né? Existem várias formas de contar a história. E uma outra forma que coloca o conhecimento, a tecnologia no centro, né, da história é, por exemplo, esse gráfico aqui. Não precisa entender ou ler aqui os detalhes, mas, na verdade, é um gráfico que coloca no eixo Y a população mundial, eixo X a linha temporal, e aqui, ao longo dessa curva aqui, que tem o crescimento exponencial depois, todos os conhecimentos que são gerados, todas as técnicas que são inventadas e descobertas pelo ser humano, pela humanidade. E, segundo essa periodização da história, existem duas grandes etapas. Né? Uma etapa inicial, que começa ali quando o macaco, então, descobre o instrumento, né? E vai aproximadamente até a metade do século XVIII, até mais ou menos aqui, e depois uma segunda etapa, que então é daqui em diante. Né? O que a gente vê nesse primeiro momento? Um crescimento gradual da população mundial, quer dizer, em 42 mil anos, mais ou menos, a gente atinge 42 mil anos porque, enfim, 42 mil anos antes é onde se convencionou indicar o surgimento do Homo sapiens sapiens, né, que seríamos nós. Então, nesses 42 mil anos, a população mundial atingiu 1 bilhão de indivíduos. Nesses 250 anos que seguiram a metade do século XVIII até hoje, somamos mais 6 bilhões de indivíduos. Né? E hoje, pouco 7 bilhões e meio, na verdade, é a população mundial atual. Além disso, o outro fenômeno é o da acumulação de conhecimento. Né? A gente tem um crescimento gradual aqui, enfim, invenção da cerâmica, o uso de metais, né? A imprensa de Gutenberg, mas depois aqui uma explosão de novos saberes, a ciência, novas técnicas. Né? Então, são dois movimentos, ou dois fenômenos que distinguem muito bem essas duas etapas. Né? Para além desses dois fenômenos, explosão demográfica, né, e progresso tecnológico, a gente tem outros dois fenômenos que também caracterizam, né, que caracterizam essa nova etapa da história da humanidade, que é o da urbanização. Na Inglaterra, do século
começo do século XIX, ali em 1800, 1801, 33% da população vivia em cidades. Em 1911, já eram 78% da população vivendo em zonas urbanas, né? No Brasil, a industrialização começou, obviamente, é um fenômeno do século XX, né? Essa onda de urbanização, ela é um fenômeno desse período, né? Então, em 1940, mais ou menos 31% da população brasileira vivia em zona urbana, e hoje, mais ou menos 85% vive em cidades. Outro fenômeno é o da alfabetização. Aqui, de novo, um processo que também começa a acelerar a partir então, da metade, né, do século XVIII, mas que é um pouco mais lento, né? Na verdade, no século XVIII, a gente vê... a gente tem ali, no começo, 1801, 12% da população mundial sabia ler e escrever, em 1900, 21%. E hoje estamos mais ou menos em 90% da população mundial inteira. Obviamente com muitas disparidades, né? A gente tem países na Europa Ocidental, ou mesmo na Ásia, né? Você pega o Japão, a Coreia, que praticamente atingiram, né, a universalização da alfabetização. A gente tem países na África, como é o caso do Benin, que 38% da população apenas sabe ler e escrever, e com uma grande desigualdade de gênero também. Isso é interessante a gente ter em mente também. No caso do Benin, 50% da população masculina sabe ler e 27% da população feminina apenas sabe ler e escrever. Mas, em termos gerais, a gente vê esses 4 fenômenos ocorrendo a partir da segunda metade do século XVIII, e, de certa forma, estão todos ligados a um fenômeno comum, ou podem ser explicados por um fenômeno comum, que é justamente do conhecimento. Quer dizer, a partir do momento em que a gente tem uma migração, né, de um contingente populacional cada vez maior do campo para as cidades, a gente tem o maior acesso dessa população a conhecimentos médicos, a gente tem maior acesso da população à educação, a gente tem, então, um declínio da taxa de mortalidade, uma expansão, então, consequentemente, uma expansão populacional, e também, ao termos mais pessoas em um lugar mais restrito, né, um espaço menor, isso, então, aprofunda o intercâmbio de conhecimento, o intercâmbio de informação, e também uma maior exposição das pessoas uma aos problemas das outras, o que motiva a inventividade, o que motiva o progresso tecnológico, o que motiva também a procura por novos conhecimentos. Então, de certa forma, o conhecimento é o que permeia, de certa forma, todos esses fenômenos, né, que a gente vê acelerando a partir da segunda metade do século XVIII. Por conta disso, por conta da maior preponderância do conhecimento na economia, nas nossas sociedades, os economistas têm falado que começou ali uma gradual mudança de economias baseadas em recursos para economias baseadas justamente em conhecimento. Eu vou citar alguns exemplos aqui da história econômica brasileira e também alguns exemplos internacionais que mostram justamente a maior relevância que o conhecimento tem adquirido e que cada vez mais então tem sido o fator elementar, né, o preponderante do desenvolvimento econômico. O ciclo da borracha, quem lembra das aulas de história, o ciclo da borracha no Brasil, final do século XIX, começo do século XX. Foi um fenômeno, né, um período áureo, né, da região amazônica brasileira, mas que nasce e morre com invenções tecnológicas, com conhecimentos científicos.
Em 1839, o Charles Goodyear inventou o processo de vulcanização, né, misturando o látex ao enxofre, e, a partir daí, ele tornou o material, né, borracha, mais resistente. Antes, a borracha tinha uma aplicação muito limitada, por conta justamente de a temperaturas muito altas, ela se tornar muito mole, e a temperaturas muito baixas se tornar quebradiça. Com o processo de vulcanização, a borracha se tornou mais resistente, passou a ter uma aplicação industrial, então, e virou um elemento um produto muito buscado justamente com o advento da indústria automobilística no final do século XIX, e que isso, então, gerou a corrida pela borracha, pelo látex. Naquele momento, o principal produtor mundial, né, dessa riqueza era a região amazônica brasileira. Então, a gente sabe, né, que gerou uma grande migração do Nordeste para a região norte do Brasil. E a gente tem, né, esses grandes ícones dessa época, o Teatro Amazonas, em Manaus, o Cinema Atlântida, em Belém, Boa Vista também. Essas cidades, até, se eu não me engano, ganharam o bonde elétrico antes de São Paulo, ou antes das a maioria das cidades aqui do sudeste do Brasil. Então, foi um período um período realmente áureo para aquela região, mas que não durou nem meio século. E o ciclo da borracha teve, na verdade, duas mortes, né? A primeira foi um contrabando de mudas de seringueira que os ingleses levaram para suas colônias no Sudeste Asiático, principalmente na Malásia, e que, através de técnicas mais produtivas, conseguiram produzir mais látex, o que acabou gerando uma queda, colocaram mais látex no mercado internacional e gerou uma queda do preço. Então, marcou o primeiro declínio. Quer dizer, aí você tem técnicas avançadas que acabaram por, de alguma forma, né, superar e ser responsáveis pelo declínio da produção na região amazônica. Mas a morte definitiva veio com evoluções, aprimoramentos da produção da borracha sintética, que já havia sido inventada em 1909 pelo alemão Fritz Hoffmann, e depois foi aprimorada, e que decretou definitivamente a morte do ciclo da borracha, né, e, na verdade, como que desvalorizou, né, o preço, né, o valor desse material. A minha pergunta é: quem aqui é o grande vencedor? É aquele país que detém os conhecimentos científicos, químicos, né, capaz de elevar o valor desse produto e, depois de meio século, tornar esse produto obsoleto, ou o detentor da riqueza natural, o detentor desse produto? Eu acho que a resposta é bastante óbvia, né? Para a gente não ficar só em exemplos negativos para o Brasil, acho que vale a pena a gente mencionar a expansão da soja, né, que mostra também uma prevalência, né, uma maior importância da economia do conhecimento sobre a economia dos recursos. Quer dizer, a maior importância do conhecimento científico sobre, efetivamente, a capacidade de produzir uma riqueza natural. A soja é um cultivo que não é nativo brasileiro, né? Ele veio com a migração japonesa em 1908 e, inicialmente, só pôde ser plantada no sul do país, né, que tinha, então, o solo e o clima favorável a esse plantio. Foi apenas com conhecimentos científicos, gerados principalmente pela Embrapa, né, a nossa empresa brasileira de pecuária e agricultura, que a gente conseguiu expandir, quer dizer, adaptar o cultivo da soja para regiões de solo mais ácido e um clima tropical. E hoje o Brasil, em função, então, desses conhecimentos científicos, o Brasil hoje é o segundo maior produtor de soja do mundo. 32%, mais ou menos, da soja mundial é produzida no Brasil. Primeiro produtor dos Estados Unidos, mas um pouco apenas à frente do nosso país. E o Brasil é o principal exportador de soja,
13% da nossa pauta exportadora é de soja. Então, a gente conseguiu isso graças ao trabalho desses cientistas que lograram, então, adaptar a soja a esse novo ambiente, então, lograram a adaptação desse cultivo, principalmente aqui para o Centro-Oeste. Mato Grosso é o principal produtor de soja brasileiro hoje. E a gente não pode deixar de falar dessa relação entre economia baseada em recursos e economias baseadas em conhecimento, sem mencionar dois países, Coreia do Sul, por um lado, e Israel, por outro. São países que, a partir que ainda na metade do século XX eram países pobres. O PIB per capita da Coreia do Sul, em 1953, quando acabou a Guerra da Coreia, era metade do PIB per capita brasileiro. Hoje é praticamente 3 vezes maior que o brasileiro. E países com território muito limitado, praticamente recurso natural nenhum, mas que souberam criar uma economia pautada em tecnologias muito avançadas, pautada no conhecimento, através de vários passos, né? Primeiramente, eles souberam usar muito bem a ajuda externa que receberam. Segundo, traçaram um plano de longo prazo, investindo inicialmente numa indústria de base, indústria química, siderúrgica, e depois elegendo alguns setores específicos, né? Alguns setores prioritários. No caso da Coreia do Sul, setor automobilístico, setor telecomunicações, o setor de eletrônicos. E a gente aqui conhece muito bem as empresas sul-coreanas. Certamente muitos de vocês têm uma marca sul-coreana no bolso, um telefone de celular, e lideram, na verdade, eles lideram esse mercado. Então, tem a questão do privilégio, priorização de certos setores, né? Terceiro, mas não menos importante, aliás, mais importante, é o investimento maciço em educação. Coreia do Sul, em 1985, o governo sul-coreano chegou a investir 27% do orçamento em educação. Mais de um quarto do orçamento do governo inteiro investido em educação. E a Coreia do Sul hoje enfrenta um problema que eu gostaria muito que o Brasil tivesse, que é o da supercapacitação. A Coreia do Sul tem, entre jovens de 25 e 34 anos, 70% têm o título universitário. E o que acontece é que muitos deles não encontram empregos relacionados à sua, né, associados à sua formação, e são obrigados a aceitar empregos de nível inferior. De fato, é um problema que certamente a Coreia do Sul saberá resolver, mas demonstra muito reflexo dessa ação prioritária em educação. No caso de Israel, a questão tecnológica, acho que tem dos dados mais fascinantes a respeito de Israel, é o fato de que o país é um território minúsculo, 60% do território é deserto, um clima árido, ou seja, muito hostil à agricultura, mas, mesmo assim, o país é capaz de produzir tudo o que consome a agricultura, e, mais do que isso, é exportador de produtos agrícolas. É um grande exportador de cítricos, né? Laranja e limão. E tudo através de técnicas muito avançadas de irrigação, já que a água é um recurso muito escasso, né? Eles dominam todo o processo de dessalinização da água. São, digamos assim, o país que tem mais alta tecnologia nesse setor. Então, o que mostra, né, que é o investimento em conhecimento, investimento em produção tecnológica, investimento em inovação, superando, digamos assim, as dificuldades e superando, então, até economicamente, esses países que detêm recursos naturais em abundância. Os países do Oriente Médio, eles já se deram conta
dessa questão, quer dizer, são países que têm suas economias baseadas em recursos naturais, principalmente petróleo, né? Ano passado, o príncipe herdeiro saudita, ele anunciou a construção de uma cidade, de uma grande cidade, que terá um nível de investimento de $500 bilhão, mas uma cidade totalmente baseada em energias renováveis. Isso a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo. Uma cidade totalmente funcionando com energias renováveis. Por que isso? Porque a Arábia Saudita quer projetar uma imagem de país ecológico, país sustentável? Pode ser, mas principalmente porque, ciente de que o petróleo, em algum momento da década de 20 e 30, vai atingir o seu pico de consumo, quer dizer, a partir daí, consumo de petróleo, a projeção é que o consumo de petróleo diminua, gradualmente diminua. Então, consciente disso, eles querem promover uma mudança da sua matriz industrial, da sua matriz econômica, e, então, através desse projeto, dessa grande cidade, eles querem fomentar a criação de uma indústria tecnológica, uma indústria voltada às novas formas de energia, né? No caso do Emirados Árabes, um outro exemplo interessante, que também já tem essa consciência, eles acabaram de criar o Ministério da Inteligência Artificial. É o primeiro país que criou um ministério com focado nesse setor, justamente com a consciência de que essa é uma tecnologia do futuro que vai ter um impacto sobre diversos setores da economia. Aqui é para mostrar um pouco uma foto que eu gosto sempre de mostrar, que mostra a pujança da Coreia do Sul. É uma foto de satélite, né, tirada à noite, da Península Coreana, que mostra justamente a diferença do progresso econômico da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, totalmente na escuridão. A gente vê apenas a capital aqui, um pontinho, né, com abastecimento de energia, de eletricidade. Mostra muito bem essa diferença, né, e o avanço que a Coreia do Sul conseguiu em pequeno espaço de tempo. Bom, com base então nesse predomínio do conhecimento, né, os países então têm voltado cada vez mais as suas políticas de desenvolvimento à inovação. Claro, alguns países mais, outros países menos. A gente vai ver que o Brasil não está muito bem, mas tem feito esforços nos últimos 2 anos voltados a aprimorar a sua capacidade de inovar, de criar novas tecnologias, né, de se tornar um país cada vez com maior capacidade tecnológica. Inovação é um conceito que tem múltiplas definições, e eu quis tirar, como um bom burocrata que eu sou, eu tirei essa definição da Lei 13.243, de 2016, que é o Marco de Ciência, Tecnologia e Inovação. Na verdade, essa definição já estava na nossa Lei da Inovação de 2004, né? E que fala justamente que a inovação é a introdução de uma novidade ou aperfeiçoamento do ambiente produtivo e social que resulta em novos produtos, serviços ou processos, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. É uma definição bastante ampla, mas que mostra aqui, na verdade, 2 aspectos da inovação. A inovação ela pode ser realmente algo totalmente novo, uma grande surpresa, uma grande novidade, mas também pode ser uma inovação que a gente chama de inovação incremental. Quer dizer, você tem já uma base e um produto ao qual você adiciona novas funcionalidades. O primeiro grande teórico, não vou passar aqui um pouco mais rápido, mas o primeiro grande teórico da inovação foi o economista austríaco, o Joseph Schumpeter, que teve seus trabalhos ali no começo do século XX, né? E ele entendia a inovação como aquele novo elemento que surgia, uma nova técnica, um novo processo, um novo modelo de negócio, capaz de abalar todas as estruturas vigentes da sociedade, no mercado,
e criar um novo paradigma, a partir do qual todas as atividades econômicas teriam que se reorganizar. A inovação teria o impacto do que ele chamava de uma destruição criadora, né? Ou seja, uma destruição justamente, quer dizer, a ruptura com um paradigma passado e a criação de um novo paradigma. E ela surgiria, a inovação, como uma longa onda, né? Long wave, um revolvimento grande, inicial, e depois uma gradual absorção dos seus efeitos, depois uma diluição. Os exemplos mais próximos do Schumpeter eram a primeira e a segunda revolução industrial, o professor Renato comentou. Justamente a passagem, né, desse método produtivo artesanal para o método produtivo mecanizado, usando a fonte hidráulica, o carvão inicialmente como fonte, e depois a segunda revolução industrial, a eletricidade, o motor interno, a combustão, né, e aquele princípio produtivo da linha de produção fordista. A figura central e a fonte de inovação para o Schumpeter é o empreendedor. É aquele indivíduo capaz de ter uma ideia revolucionária e introduzi-la como um novo elemento perturbador da ordem estabelecida na economia, no mercado. E foi ele que introduziu essa distinção entre crescimento e desenvolvimento econômico. O crescimento seria uma mera ampliação no mercado, oriunda, por exemplo, do aumento da população ou de uma ampliação do território de um país, ou seja, um fenômeno mais quantitativo do que qualitativo. E, no caso do desenvolvimento econômico, justamente é esse causado pela inovação, quer dizer, é um fenômeno muito mais qualitativo, a criação de um novo paradigma, um novo modelo de produção, né, econômica. A partir desses trabalhos do Joseph Schumpeter, os teóricos então começaram a estabelecer modelos de operacionalização da inovação, né? Como colocar, ou qual modelo usar para colocar a inovação em prática e para operacionalizá-la, né? E para definir as políticas de fomento à inovação. O primeiro modelo, que é o mais comum e ainda adotado por muitos países, é o modelo linear de inovação. Defendido inicialmente num artigo célebre do Vannevar Bush, que foi, na época da Segunda Guerra Mundial, o principal assessor científico do presidente norte-americano. Então, segundo o modelo, esse modelo linear, a inovação ela percorre um trajeto fixo, ponto a ponto, pautado em encadeamentos de causa e efeito, né, que começa ali na pesquisa básica, passa para a pesquisa aplicada, depois para o desenvolvimento, a produção e, finalmente, a comercialização do produto. A partir da década de 70 e 80, passou a surgir uma noção sistêmica e orgânica de inovação. Quer dizer, a partir desse momento, os teóricos se deram conta de que a inovação ela pode surgir de fontes variadas. Pode surgir do empreendedor, que o Schumpeter falava, do jovem que está estudando na escola técnica, pode surgir de uma pequena e média empresa, pode surgir no laboratório de uma empresa, de uma multinacional, assim como pode surgir também nos laboratórios científicos das universidades. É um sistema multipolar em que a inovação pode percorrer trajetos muito distintos, né? E que tem um aspecto também da dificuldade de ser antecipado, né? Então, esse novo modelo de inovação ele acabou adquirindo cada vez mais importância, justamente porque ele foi convalidado em certos exemplos, né, que a gente vê. Vale do Silício, nos Estados Unidos, por exemplo, que surgiu ali em 1951, mas tem ali o seu momento efetivo de crescimento da década de 70 e 80, né? Em que surge a partir justamente de uma iniciativa da Universidade de Stanford, em São Francisco, de doar parte do seu território para o estabelecimento de empresas de tecnologia e, a partir daí, promover a interação entre universidade e
e as empresas e multinacionais. Outro exemplo, já mais para o final da década de 90, um exemplo brasileiro, é o Parque Digital, o Porto Digital em Recife, Pernambuco. Também vou falar um pouco mais dele mais na frente, mas justamente que nasce justamente dentro desse modelo de interação entre universidade, empresas e certo, também com fundos governamentais. Dentro desse modelo, né, nessa nova concepção de inovação, pautada na organicidade e em um aspecto sistêmico, surgiu, então, um aprimoramento, que é justamente esse modelo da hélice tripla, concebido por 2 professores, mas quem ficou mais famoso foi esse Henry Etzkovitz, que publicou esse livro em 2008, que, aliás, eu recomendo fortemente que leiam, realmente um grande clássico, já, quer dizer, 10 anos esse livro, mas é uma grande referência para teoria da inovação e políticas de inovação. Segundo o modelo da hélice tripla, a inovação surge justamente da interação entre o setor industrial, quer dizer, o setor privado, as universidades e os governos, cada um assumindo um papel distinto, né? Mas, enfim, a interação entre os 3 setores é o que realmente promove o surgimento de inovações tecnológicas. Apesar de ter esses 3 atores, esses 3 setores, o modelo da hélice tripla atribui muito mais, quer dizer, atribui preponderância principalmente à universidade. A universidade, por conta das suas funções tradicionais de ensino e de pesquisa, seria a melhor capacitada para operacionalizar a interação entre mercado, conhecimento e sociedade, né? Então, a partir dessa primeira missão de ensino, depois uma segunda missão de pesquisa, a universidade inovadora seria aquela que também promoveria o empreendedorismo, através de alguns mecanismos, por exemplo, abrigando incubadoras e, através das incubadoras, fomentando, digamos assim, o empreendedorismo entre jovens estudantes, e através também dos escritórios de inovação, que teriam como função comercializar as pesquisas científicas e licenciar essas pesquisas científicas realizadas na universidade junto a empresas, né? Então, realmente funcionando como uma ponte entre universidade e empresas. Eu acho que aqui também, dentro dessa função da universidade, eu vejo também o papel das ETECs, das FATECs, né, como grandes fomentadoras, né, de inovação, e queria parabenizar aqui o trabalho, né, da Inova Centro Paula Souza. Pelo que eu tenho visto, tem ainda um trabalho inicial, né, mas que tem justamente buscado, através de iniciativas como estabelecimento de espaços de coworking, criação de agentes de inovação, fomentar justamente esse espírito inovador junto aos jovens das FATECs e das ETECs. A indústria também, dentro desse conceito da hélice tripla, ela também tem que se adaptar, né? Quer dizer, já fica para o passado, já é antiquado aquele modelo do conglomerado industrial, ou mesmo da multinacional, que tem dentro da sua própria estrutura os seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento. Na verdade, a real empresa inovadora é aquela que busca inovação através de parcerias, busca inovação através do estabelecimento de vínculos com universidades, com centros de pesquisa, ou seja, levando até essas universidades os seus problemas concorrenciais, os seus desafios, e trazendo, por exemplo, programas de pós-graduação, programas de pesquisa também para dentro dessas empresas. Então, a gente vê aqui também um novo modelo, e na literatura, o
modelo, né, o conceito que traduz melhor esse nosso novo paradigma empresarial é o da inovação aberta, né? Quer dizer, as empresas têm que ter uma mentalidade de inovação aberta, ou seja, em que a inovação ela é oriunda desses vínculos, dessas parcerias que ela estabelece com outros atores. Ou seja, a inovação não seria um fenômeno endógeno a ela, né? Mas sim exterior. E o governo, que também, dentro desse conceito, tem um papel bastante relevante, na verdade, dois papéis. Primeiro, de regulador, ou seja, definidor das regras do jogo, estabelecendo as legislações, por exemplo, de propriedade intelectual, estabelecendo as regras de jogo para estabelecimento de parcerias público-privadas ou também para a formação de empresas, legislação para a formação de empresas, e como empreendedor. Aqui é um outro papel que é também preponderante, e aqui eu faço referência a um livro que também é um clássico já, ou seja, uma referência, que se chama justamente O Estado Empreendedor, da economista Mariana Mazzucato, lançado em 2013, ou seja, 5 anos atrás. E um dos exemplos que ela mostra nesse livro é justamente o do iPhone. Mostra que as grandes tecnologias que estão por detrás do iPhone, quer dizer, o Wi-Fi, a tela, né, de cristal líquido, todas essas tecnologias foram patrocinadas, foram financiadas com dinheiro público norte-americano, principalmente do Departamento de Defesa norte-americano. Todo mundo pensa que são... Sim? Mariana Mazzucato. Então, quer dizer, todo mundo, em geral, pensa que são tecnologias oriundas, né, de uma atividade inovadora do setor privado, mas não. Quer dizer, grande parte das tecnologias que movimentam ali, então, a funcionalidade do iPhone, são oriundas, a própria internet, né, oriunda de financiamento público, principalmente do Departamento de Homeland Security e do Departamento de Defesa norte-americano. Então, o Estado aqui tem uma função de empreendedor. Ele funciona como um financiador de capital de risco, até porque eles têm, em comparação ao setor privado, uma demanda muito menor em termos de retorno, e tem uma paciência, ela usa esse termo, o Estado tem uma paciência maior para receber o retorno, e, por isso, os seus aportes tem uma probabilidade muito maior de gerar tecnologias verdadeiramente disruptivas, como se chama. E a gente também tem o surgimento, então, nesse contexto, né, de interação entre Estado, governo, empresas e universidades, o surgimento de entidades híbridas. São os parques tecnológicos, as agências de inovação, né, as incubadoras também, e também, aqui não exatamente uma entidade híbrida, mas a gente vê uma ampliação do mercado privado de capital de risco, né, chamado Venture Capital. Falando um pouco, então, sobre o sistema brasileiro de inovação. Quais são as principais características, né? O Brasil tem um sistema de inovação que tem uma certa predominância do Estado, e eu falo certa porque, se comparado a muitos outros países, a participação do Estado não é tão grande assim como se imagina. Um foco muito maior em pesquisa do que em desenvolvimento, e aí está um dos grandes pecados, né, um dos grandes entraves do nosso sistema de inovação. Quer dizer, a gente foca muito mais, de acordo com aquele modelo linear, na pesquisa básica do que, efetivamente, nas etapas de conversão, de transferência tecnológica. São políticas de incentivo que a gente chama de supply push, quer dizer, a gente deixa as empresas decidirem a forma como que elas vão inovar, ao invés de, através de encomendas ou através de desafios tecnológicos, apresentar quais são os problemas que a sociedade tem e que, a partir desses problemas, as empresas teriam, então, que encontrar soluções tecnológicas para resolvê-los, né? Uma grande variedade de atores, mas eles estão relativamente isolados. E, obviamente, que a gente tem casos de sucesso, né? Eu coloquei aqui Embraer, mas eu vou mostrar 2 casos de sucesso de parques tecnológicos.
O principal índice mundial de inovação é esse Global Innovation Index. A edição de 2017, que é a última que a gente tem disponível, o Brasil, entre 127 países, está em 69º lugar. E aqui, esse índice ele mede tanto a capacidade de produzir conhecimento, ou seja, a quantidade, por exemplo, de papers produzidos, papers científicos produzidos pelo país, a quantidade de doutores formados por um país, e, ao mesmo tempo, a quantidade de tecnologias geradas e produzidas pelo país. A soma desses dois critérios, o Brasil está em 69º lugar. Mas tem um outro critério que eu acho muito mais importante dentro desse índice, que é justamente da eficiência. A partir da quantidade de conhecimento que você gera, quanto de inovação você é capaz de gerar, né? E aqui a gente está bem pior, está em 99º lugar, né, entre 127 países. A gente vê que muitos países têm esse mesmo problema. Mesmo os Estados Unidos, que está em 4º lugar, em termos de, do índice global de inovação, mas com relação à eficiência de transformar conhecimento em novidades tecnológicas, apenas em 21º. O México, eu coloquei aqui porque é uma economia que a gente acaba sempre comparando, segunda maior economia na América Latina, próxima brasileira, né, e a gente vê que eles estão um pouco melhores que a gente. A Austrália é um caso também interessante. A Austrália é uma economia pautada em recursos naturais e que usa muito dessa riqueza para financiar o seu sistema público de ensino, universidades, ou seja, gera muito conhecimento, mas não sabe traduzir esse conhecimento em novas tecnologias, e por isso que acaba tendo um posicionamento bastante baixo dentro desse ranqueamento. Outro país de excelência é a Suécia, mas que também enfrenta esse mesmo problema. O Canadá, semelhança da Austrália, também um país rico em recursos naturais, e que também tem um problema aí de fazer essa tradução. E a China é um exemplo oposto, quer dizer, os chineses vêm crescendo como um principal país inovador, tem ainda deficiências no seu sistema educacional, sistema profissionalizante também, mas é muito eficiente em traduzir naquilo que eles geram em termos de conhecimento científico e novas descobertas científicas, tecnológicas, eles conseguem fazer muito bem essa tradução. E, por exemplo, o país que está liderando a tecnologia de inteligência artificial são efetivamente os chineses. Estão bem à frente até dos norte-americanos. O Brasil, tradicionalmente, tem investido em pesquisa e desenvolvimento mais ou menos 1% do seu PIB, com uma certa variação. Infelizmente, os meus dados aqui são de 2013, mas, em geral, a gente tem orbitado mais ou menos em 1%, com uma leve predominância do Estado, talvez 55%, 60% do que é investido em P&D vem de financiamento público e 40% de financiamento privado. No caso da Suécia, por exemplo, eles investem 3,3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. E 61% é oriundo do setor privado, ou seja, 2/3, praticamente, do setor privado sueco. Nos Estados Unidos é algo semelhante, um pouco menos. E a Rússia, aqui, uma figura um pouco próxima do Brasil, em termos de percentual do PIB, mas com uma participação muito grande do Estado. 3/4 do financiamento russo em pesquisa e desenvolvimento vem de financiamento público e apenas 1/4 das empresas privadas russas. Quais são as vantagens, as conquistas, né, do nosso sistema de inovação? O Brasil teve um avanço grande, pelo menos em termos quantitativos, né, em questão, por exemplo, de matrículas do ensino superior. Em 1998, era 2,1 milhão de alunos matriculados no ensino superior. Em 2015, saltamos para 6,6 milhão, principalmente levado pelo sistema privado de ensino, né? Quantidade de doutores também, um avanço muito significativo, quer dizer, mais do que triplicamos a quantidade de titulações. No ano 2000 eram 5.300 doutores naquele ano. Em 2015, passamos para quase 19 mil doutores. E isso teve um reflexo também na produção científica, né? A quantidade de artigos publicados. Passamos de um patamar de 11 mil, quase 12 mil em 98, e alcançamos 67 mil em 2014. Agora, quais os problemas? A gente forma muito pouco
profissionais nas áreas de engenharia em ciências naturais. Se a gente comparar com outros países, né? O Brasil foi apenas, em 2012, 11% dos formandos, né, dos graduados eram oriundos de engenharia e de ciências naturais, matemática e computação também. Ao passo que na Coreia, que obviamente é uma grande referência, talvez é o ápice aí, 32%, mas mesmo o México, que é uma economia, de novo, que a gente acaba sempre se comparando, 27% voltado, né, com essa formação. Um outro dado que também é muito alarmante é a quantidade de doutores que são empregados no setor privado brasileiro, né? A gente, quer dizer, em 2014, 8,2% apenas dos doutores foram para o setor privado, ao passo que 70% dos doutores brasileiros foram para a administração pública, né? A gente tem, em outros países, principalmente da Europa Ocidental, mais ou menos 60% dos doutores são absorvidos pelo setor privado e aí conseguem contribuir muito mais para o avanço e desenvolvimento de novas tecnologias, né, e para o avanço tecnológico em geral. Patentes aqui, patentes é sempre bom a gente ter um pouco de cuidado, cautela, porque a patente pode fomentar a inovação, pode fomentar o desenvolvimento tecnológico, mas, dependendo do setor que ela é aplicada, ela pode inibir também. Principalmente se você tem processos que, se você patenteia processos que ajudam a pesquisa científica, por exemplo, você permite que apenas um laboratório utilize aquele método, você está, na verdade, inibindo que esse método seja utilizado por outros atores e, de certa forma, inibindo a inovação. Mas, de certa forma, é um índice que é considerado, um índice, né, que a gente usa para medir um pouco a atividade inovadora no país. E a gente vê que no INPE, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual Brasileiro, que é o órgão responsável pela emissão de patentes no Brasil, em 2016, foram solicitados 28 mil patentes para o INPE e 22 mil de empresas estrangeiras. Quer dizer, um percentual muito inferior de empresas brasileiras solicitando patentes junto ao mercado brasileiro. No caso dos Estados Unidos, a gente já, quer dizer, o volume já impressiona, né? Foram, em 2016, 605 mil patentes solicitadas, e metade, mais ou menos, dessas solicitações de empresas norte-americanas e outra metade de empresas estrangeiras. Eu vou passar aqui rápido, mas a gente falar que a gente tem um arcabouço normativo relativamente, eu acho, assim, atualizado, principalmente, quer dizer, a gente tem a nossa primeira lei dedicada efetivamente à inovação, é de 2004, que passou a regular um pouco essa relação entre empresas e universidades, adotou regimes mais flexíveis, por exemplo, para alocação de espaços e licenciamento de tecnologias e conhecimento. Tivemos, em 2005, a chamada Lei do Bem, que é de incentivos fiscais, basicamente, ao processo de inovação. E, mais recentemente, o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, no começo de 2016, e um decreto agora de fevereiro de 2018. E as principais novidades aqui dessas duas peças normativas, justamente a possibilidade de que pesquisadores brasileiros em regime de como é que se diz, de atuação, né, de dedicação exclusiva em universidades, possam tirar licenças para se dedicar à pesquisa ou ao trabalho em empresas privadas por um certo tempo, né. Compartilhamento de laboratórios também passou a ser regulamentado a partir dessas leis, e uma série de instrumentos, do qual acho que o principal seria o da possibilidade de universidades ter participação minoritária em startups, ter participação minoritária em empresas jovens de base tecnológica, para justamente apoiar o surgimento, o empreendedorismo entre os jovens, né.
A gente tem um arcabouço institucional bastante complexo e acaba, às vezes, causando alguns problemas, né? Mas, no ponto de vista político, principalmente o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o famoso MDIC, que define as políticas, mas a gente tem ministérios setoriais também que atuam também nessa área, saúde e agricultura. As grandes agências financiadoras de inovação, a FINEP e o BNDES, principalmente a partir do ano 2000. E, para operacionalizar, a gente também tem uma série de entidades ali, a INPE, por exemplo, a Embrapi, criada há 6 anos atrás, que justamente ela só financia projetos envolvendo indústria, centros de pesquisa científica e, quer dizer, cada entidade, a Embrapi com 1/3, a empresa com 1/3 e o laboratório, o centro de pesquisa com 1/3, e com o intuito justamente de criar novos produtos e novas tecnologias. Aqui mostra um pouco como o nosso sistema de incentivo é um pouco distorcido, e a gente acaba, de certa forma, na verdade, não distorcido, ineficiente, né? Os principais gastos que a gente tem com inovação ou de incentivo a empresas são justamente gastos que a gente chama de gastos tributários, quer dizer, incentivos fiscais, mas que são e também crédito para a inovação. Ou seja, 90% do que a gente concede em incentivo a empresas são oriundos dessas duas fontes, e que acaba promovendo muito mais inovação incremental, porque não é efetivamente um compartilhamento de riscos, né? E a gente acaba fomentando muito mais inovação, agregação de novas funcionalidades em produtos estabelecidos, do que efetivamente as inovações disruptivas, inovações de fato, ou seja, novos produtos, produtos geralmente efetivamente inovadores, né? E isso é conseguido em geral através da subvenção e através também de participação minoritária, que foi regulamentado recentemente. Então, para o futuro, há uma grande expectativa que a gente possa gerar muito mais inovação, muito mais tecnologias, né? A gente tem um ecossistema, né, de startups bastante ativo até, se considerar todos os problemas que a gente tem em relação à inovação. Os grandes nichos de startups brasileiras são principalmente as startups agrícolas e chamadas fintechs, atuantes no setor financeiro. Eu, por exemplo, estou promovendo lá na Embaixada, em Nova Delhi, uma missão de 4 startups agrícolas brasileiras que estão indo para a Índia, agora em agosto, para conhecer o mercado indiano e justamente poder apresentar tecnologia brasileira, tecnologia de ponta brasileira, agrícola, junto ao mercado indiano. Então, acho que é um exemplo. A gente o Brasil tem certos nichos de excelência que a gente tem que efetivamente aproveitar e estimular, né? E o setor agrícola certamente é um deles. A gente também tem uma grande quantidade de entidades de apoio aqui, e eu destaco aqui, por exemplo, esse programa Start Out Brasil, que é justamente voltado a criar turmas de startups, periodicamente levá-las a mercados estrangeiros e garantir que elas tenham sucesso dentro desses mercados internacionais, né? É uma forma de motivar e de apoiar a atuação das startups. Então, para finalizar, 2 exemplos de sucesso no Brasil. O primeiro é o Porto Digital, no Recife, Pernambuco, criado em 2000, a partir de uma quantidade de recurso oriunda de uma privatização da Companhia Elétrica Pernambucana. 33 milhões de reais foram alocados para a construção de infraestrutura, para a instalação de empresas, de centros de pesquisa, nessa parte do Recife. E hoje é um modelo que deu muito certo. Hoje são 300 empresas que atuam no Porto Digital, empregam mais de 9 mil funcionários, movimentam anualmente mais ou menos 1,7 bilhões de reais.
e voltados principalmente a tecnologias de informação e comunicação, chamadas TICs, economia criativa e as cidades inteligentes, soluções para cidades inteligentes também. E é um parque que está se ampliando para outras cidades, para outras regiões de Recife e também para Caruaru, no interior do estado de Pernambuco. O Parque Tecnológico Itaipu, que é outro exemplo também muito interessante, também, curiosamente, surgiu ali no entorno do, quer dizer, no contexto do setor elétrico, né? É um parque que é financiado parcialmente com recursos da usina hidrelétrica de Itaipu e que tem atividades de educação, pesquisa e desenvolvimento, inovação, inicialmente dedicadas a tecnologias estritamente associadas à operacionalização da hidrelétrica, né? Ou seja, a segurança de barragens e hidroinformática, e recentemente tem voltado, se dedicado a pesquisas em baterias, em biogás, supercomputação também, né? Bom, para o futuro, eu acho que o Brasil, o ideal seria a gente ampliar as nossas políticas, né, os nossos programas de demanda por inovação, ao invés daquelas do que a gente chamava de supply push, ou seja, incentivos, ofertas, ou seja, ter maior quantidade de programas de encomendas tecnológicas, né? Ou seja, dar ao setor privado, à indústria brasileira, certas tarefas, certos desafios que eles devem, então, reagir, chamados programas setoriais. Para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, 90% do financiamento público à inovação é oriundo de programas setoriais, ao passo que no Brasil apenas 20%. Né? Estímulo, obviamente, também a formação de mais engenheiros, cientistas de computação, de ciências naturais, ou seja, setores ou áreas do conhecimento mais propensas ao desenvolvimento tecnológico, mais intimamente associado ao desenvolvimento tecnológico, promoção de intercâmbio internacional, graduação, pós-graduação. Comparativamente, o Brasil tem poucos programas, operacionaliza, tem poucos programas de cooperação com universidades ou com entidades de ensino estrangeiras, se a gente comparar com outros países. Claro que a língua acaba sendo um entrave um pouco, né? E é a razão pela qual acho que a gente tem que promover também cada vez mais o ensino de inglês entre os nossos estudantes também. E a gente ter também desenvolver um pouco melhor a cultura da falha, né? Ou seja, um jovem empreendedor que em 2, 3 anos, né, tem a sua empresa por vários motivos não tem sucesso, ele tem que ter as condições de, a partir dos problemas, dos erros que ele enfrentou, ele se reerguer e ter a capacidade de empreender, né, de criar uma nova empresa e ele vai poder, eu acho que a chance de sucesso vai ser muito maior justamente a partir dessa experiência prévia que ele teve. Infelizmente, a gente não tem essa cultura da falha muito estabelecida aqui no Brasil. Eu acho que é algo que a gente precisa desenvolver. Eu acho que a gente está um pouco complicado com o tempo, né? Eu teria algumas palavras sobre a Índia, sobre a inovação na Índia. Eu vou falar só em 2 minutos aqui. E a Índia um contexto de inovação na Índia relativamente semelhante ao brasileiro, em que a Índia também tem certos nichos de excelência tecnológica. No caso indiano, o aeroespacial e energia nuclear também, o setor farmacêutico, de software. O setor aeroespacial, eu coloquei aqui uma imagem de 2.000 rupias, que é a nota mais equivalente a R$100 no Brasil, lançada ano passado, que mostra o satélite Mangalyaan. A Índia foi o primeiro país que, na sua primeira tentativa, conseguiu lançar uma sonda orbital a Marte. Nenhum outro país, a NASA não conseguiu, os chineses, os japoneses não conseguiram. Os indianos foram os primeiros a conseguir lançar um satélite, na sua primeira missão, lançar um satélite para Marte, e está operando desde 2014 lá. Então, é um centro de excelência do setor, né, indiano.
A Índia tem muito esse conceito que eles chamam de frugal innovation, inovação frugal, quer dizer, eles estimulam, dada a grande parcela da população que é pobre, eles estimulam que as pessoas que tenham invenções caseiras ou invenções que acabam, né, aliviando certas questões, problemas do dia a dia, elas incentivam essas pessoas a comercializar essas técnicas ou tecnologias caseiras que elas inventam. Então, é um conceito, existe uma agência dedicada a esse tipo de inovação, que acaba tendo, então, além, né, do impacto econômico, também impacto social muito grande, né? Outro fator, eu acho que de grande vantagem para a Índia é o fato de a quantidade de indianos vivendo no exterior, né? Eles têm essa sigla que eles chamam PIO, People of Indian Origin, né? A quantidade de indianos ou descendentes de indianos vivendo nos Estados Unidos. Na verdade, esse número está um pouco desatualizado. Hoje são quase 3 milhões de indianos vivendo nos Estados Unidos. E grande parte da indústria de software, o sucesso da indústria de software indiana, é justamente por conta dessa população de indianos vivendo nos Estados Unidos. E hoje, por exemplo, o CEO da Google é indiano, o CEO da Adobe é indiano, o CEO da Microsoft é indiano. Então, eles têm até posições de destaque dentro do mercado indiano, do mercado americano, né, de software e dessas grandes empresas, né? E essas empresas de software indianas acabam tendo muito sucesso justamente por causa dessa diáspora, né, que vive principalmente nos Estados Unidos. A Índia tem uma formação grande de profissionais na área de engenharia, e que é chamado STEM, né? Science, Technology, Engineering, Mathematics. São mais ou menos 1,5 milhão de profissionais por ano formados, um número realmente absurdo, mas diante de uma população de 1,3 bilhão de habitantes, de fato e tem hoje mais ou menos 4 mil startups, é o país que mais tem startups depois dos Estados Unidos, e o governo indiano tem estimulado, principalmente por conta dessa população jovem, né, e que tem um grande conhecimento em ciência da computação, estimulado a formação de startups. Então, esse é um grande foco da política do Narendra Modi, que é o primeiro-ministro indiano. Ele aparece em várias propagandas oficiais aqui do governo de estímulo ao empreendedorismo entre jovens, né? E a Índia também tem uma grande quantidade do que a gente chama de unicórnios, né, que são aquelas startups que já alcançaram o valor de $1 bilhão. O grande rival do Uber na Índia é o Ola, que, na verdade, tem 60% do mercado. Tem um mercado superior ao do Uber, que domina, surgiu antes do Uber na Índia, né? Então, tem um amplo domínio do mercado, sistemas de pagamento pagamento eletrônico também. A Flipkart, recentemente, foi adquirida pelo Walmart, no maior transação, na maior aquisição, compra de empresa de e-commerce do mundo. Foram 16 bilhões que o Walmart pagou para a adquisição da Flipkart, essa empresa indiana. Então, é um setor também bastante dinâmico, né? Em outras áreas também. Bom, eu acho que eu quis dar um panorama um pouco sobre aspectos da inovação, um pouco a questão conceitual da inovação, falar um pouco do sistema brasileiro de inovação e, por fim, também comentar um pouco sobre o país em que eu resido e falar um pouco, então, sobre como a Índia encara essa questão da inovação. Agradeço muito a atenção de vocês. Eu recentemente criei um blog em que eu escrevo muito sobre tecnologia e inovação. Pediria humildemente se vocês puderem ler e, enfim, comentar. Também, enfim, estou aberto aqui, caso vocês queiram encaminhar perguntas ou, enfim, ter um bate-papo virtual também. E meu Facebook também é à disposição de vocês. Muito obrigado.